Ouvintes do terror, adeptos da seita, o episódio de hoje traz passagens difíceis sobre perseguição persistente a mulheres e morte de animais domésticos. Se esses temas pesam em sua carne ou memória, acolha-se, o ritual pode esperar. E como sempre, use fones de ouvido. Eles são parte do rito. Sem eles você apenas ouve. Com eles, você se conecta. Havia um casal na cidade onde eu vivo que tinha um vizinho muito rico, dono de muitas posses e carros de última geração. A mulher do casal pobre zombava constantemente do marido, dizendo: "Olha lá o outro, ele vive bem com a família, tem casas em quase todas as províncias e até no estrangeiro. E você, com esse seu empreguinho no estado que não dá pra nada. É só miséria. Vai lá falar com o vizinho, vê se ele te arranja um business." Ela falou assim, engraçado mesmo, onde ele trabalha pra você subir na vida. O homem, cansado das humilhações da esposa, resolveu tomar coragem e foi falar com o vizinho rico. "Ei, boa tarde. Boa tarde, como tá a saúde?" "Eu e minha família estamos bem, graças a Deus. Eu vim aqui porque minha esposa sugeriu procurar o senhor para ver se tem uma possibilidade de eu entrar nos seus negócios. Queria muito poder mudar de vida e dar algo melhor para os meus filhos." "Ah, é isso que você quer? Tá bom. Quando der 18 horas, vem aqui em casa que eu te levo pro meu serviço. Lá a gente vê como fazer sua proposta." O vizinho pobre ficou todo animado e correu para contar para a esposa sobre a conversa. Às 18, conforme combinado, o homem foi até a casa do vizinho rico. Entrou e os dois seguiram até um escritório no fundo da casa, numa parte bastante escura. Lá dentro, o rico disse: "Vamos esperar. Quando der meia-noite, a gente viaja." O rapaz pobre ficou apreensivo, mas, como já estava ali, resolveu manter a calma. À meia-noite em ponto, o rico pediu: "Feche os olhos." Ele obedeceu. Quando ouviu: "Pode abrir." Ele abriu os olhos e levou um susto. Ele estava numa região de garimpo muito distante da cidade, com várias pessoas trabalhando em silêncio. Era um lugar sombrio, isolado. Aqui na nossa terra, a gente chama isso de maiombolo. Pessoas que morrem e viram escravas no outro mundo, condenadas a trabalhar sem parar. O vizinho rico então disse para o pobre: "É aqui que eu trabalho. Vem, eu vou te apresentar para os gestores." E lá eles se foram. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror. Eu sou o Fê e eu não tô sozinho aqui hoje. Eu tô com a nossa sacerdotisa, a Cives. Oi, eu sou a vizinha, né, do podcast que tá sempre se metendo em todos os episódios. Mas a vizinha querida, não é a nossa vizinha chata, A vizinha querida, claro. que entra sem bater. E entra sempre, eu já tô íntima, gente, já tenho até a chave da casa. Então, nossa, você sabe o tanto que eu fico feliz com você aqui, de verdade. E eu fico feliz aqui. Então fechou. Uhul! Mas, olha só, o pessoal aqui no chat falando que a gente sequestrou a Mar. Dessa vez eu não deixei ela sair do cativeiro, ela tá dentro do armário, presa. Sim. Mas bem cuidada, tá alimentada. É só de vez em quando que eu deixo a massa aí, gente, do cativeiro. Então, socorrinho. Essa história, ela, ela me quebrou num plot twist, né? Que eu não imaginava esse final. Então, eu achei que o terror já era o vizinho bater na casa do outro e conseguir o emprego. Acabou. Já é o terror. Procurar emprego e conseguir. Só que consegue ficar. Só que Esse é o consegue. ponto, né? Esse é o ponto. Podia acabar ali, que o terror já estaria completo. Só que consegue ficar pior. Porque aí, além de conseguir um emprego, é trabalho pro resto da morte, né? Nem pro resto da vida, é pro resto da morte. É, pro resto da morte. Porque ele ficou condenado, né? A trabalhar lá. Queria Não saber como queria é que funciona. emprego? Teve, ora pois. Mas eu queria saber como fica a situação dele na Terra. Será que ele continua a envelhecer e vai trabalhando até o final, até morrer?
Não, mas é que Ami falou lá que ele condenado a trabalhar sem parar, né? Então, tipo, maluquice. Então, amigo, eu entendi como esse cara sendo a morte, assim. Hum, Tipo, o empregador, o vizinho rico, falou assim: "Ah, será? beleza, você quer trabalhar? Vamos trabalhar comigo, com certeza". Aí, tipo assim, levou ele da terra, da vida, deixou a filha da Uhum. puta viúva, que todo castigo é pouco pra essa mulher, a esposa do pobre, e aí ele acabou falecendo, entendeu? É E um aí bom ponto de vista. eu entendi assim, É um bom ponto de vista. Não tinha não pensado é? desse jeito. Vizinhos, né? Sempre metendo a gente em cilada. Sim, gente, não é bom ouvir vizinho sempre, só de vez em quando. Mas, só pra pontuar, essa é uma história angolana. Eu achei super diferentona. Tem um ar de lenda, né, essa história. Tem um arzinho de lenda que, pelo jeito que ela é contada, dá muita impressão de que ela é passada de frente pra frente. Tipo, olha, cuidado com a tua ganância, se contente com o que você tem. Sim, história com moral, né. Sim, história com moral. É, fábula, né? Que dizem. Exato. Mas eu percebi, editando o episódio passado, que a gente cortou 35 minutos de episódio de pura fofoca, que o pessoal pergunta, gente, onde eu posso saber o que tá por trás, né? Sem bip, sem cortes. E eu te digo, entre pra seita. Venha fazer parte desse nosso reduto macabro e fazer sacrifícios com a gente em rituais. É só você acessar apoia.se/terror na esquina, que a partir de R$ 5 você já tá aqui no chat escutando como se fosse uma live. Como Abby, Andra, Bel, Fistale estão fazendo neste exato momento. Eles estão comentando e a gente lê. E a maioria dos comentários sai aqui. Os comentários que são referentes ao episódio, porque a gente joga muito fofoca fora. Saem aqui no episódio. O Então, pessoal da seita ouve barbaridades que são cortadas. barbaridades mesmo. Tipo, vocês nem imaginam o que acontece aqui. Não mesmo. Mas, fora a seita, eu quero fazer a indicação de um canal fantástico que eu tenho ouvido. É, faz tempo que eu escuto, mas é Sibéria na Terra do Medo. Ai, me pegou de surpresa. Tudo. E, não, eu vou deixar essa mulher incrível falar aqui pra vocês. Gente, quem tá aqui no Terror ouvindo todo episódio já sabe, eu sou a Cibele, do Cibele na Terra do Medo, Tutupão. E se você gosta de creepypastas e histórias assustadoras, que eu tenho certeza que você gosta porque você está aqui no Terror, só ir no Cibele na Terra do Medo lá no YouTube, que tem mais histórias assustadoras pra vocês. Isso mesmo. Os links vão estar aqui na descrição. Se você já não é do canal da CIPS, não é inscrito lá, é só você arrastar para cima, clicar no botãozinho que vai direcionar para página dela no YouTube. E aproveita, já lança esse comentário aí que eu sei que você quer fazer e dá 5 estrelas pra gente, que é muito importante. Como a Cibs é quase proprietária deste podcast também, e ela é uma rainha aqui, ela pediu um episódio sobre vizinhos e cá estamos, com o É episódio isso sobre aí. vizinhos. Eu Então, se adoro você é esse um... tema. Então, eu nunca tinha pensado em fazer uma história sobre. Daí você falou, faz. Eu não dei muito crédito, eu vou ser sincero. Mas aí eu pensei, por que não? Coloquei na lista e, meu Deus, que histórias fantásticas. Obrigado. De nada, é porque eu já fiz na Terra do Medo um Tá, episódio sobre explicado. vizinhos, só que o que que rola? Quando geralmente, pra Terra do Medo, eu faço o Reddit do medo temático, né, que eu pego histórias do Reddit, e geralmente eu faço de acordo com o momento que eu tô vivendo, e eu fiz quando eu estava tendo problema com o vizinho na outra casa que eu morei. Então eu Entendo. peguei umas histórias bem macabras, sabe, que nem quando eu me mudei eu fiz um Reddit de mudança. Mudança também é Aham. bom, tá? Um Ah, eu tema escutei bom esse pra de gente falar. mudança. Então, Achei mudança fantástico. também é bom. É porque são temas que a gente não imagina, mas a gente pode ter medo e terror em situações muito cotidianas como essas. Sim, com certeza. E vou te falar, o terror expressa o que a gente sente no exato momento. Então, se você Exatamente. reparar em filmes de terror que lançam no ano que você tá, reflete a realidade que a gente tá vivendo na Terra esse ano. De forma Sim. bem intrínseca ou não, dependendo do terror, vai refletir. Então,
Preste atenção nos próximos filmes que você for assistir. Mas enfim, bora continuar o episódio? Boras que boras. Eu, mulher, 24 anos, moro com a minha colega de quarto, 23 anos, em um apartamento nos subúrbios de Atlanta. Como você deve saber, Atlanta está bem perigosa e cheia de crimes no momento. Então, instalamos uma câmera de Ring no olho mágico, perfeita para apartamentos, e uma fechadura digital na porta para segurança. Agora vamos à história. Há cerca de 3 meses, a família simpática que morava do outro lado do corredor se mudou e ganhamos um novo vizinho. O nome dele é David e digamos apenas que ele é interessante. Quando o vimos se mudando, ficamos surpresas com a quantidade absurda de coisas que ele tentou enfiar em um apartamento de um quarto. Tudo era mercadoria de anime e lembranças de Star Wars. Com certeza deu um clima de acumulador, mas não era da nossa conta. Quando os caminhões de mudança foram embora e se passaram alguns dias, minha colega e eu batemos na porta dele para entregar uma cesta de boas-vindas com alguns bolos, petiscos e saquinhos para o cachorro dele, além de velas aromáticas de época. Aparentemente, isso foi um erro. Depois desse dia, o David começou a ficar assustador. No início parecia inofensivo. Ele aparecia na porta sempre que nos ouvia chegando ou saindo, puxava papo rápido ou vinha pedir açúcar, sal ou papel higiênico. Às vezes ele perguntava se a gente podia cuidar do cachorro dele, mas nas últimas 2 semanas tudo escalou bastante. Há 2 semanas atrás fomos a uma festa perto do estádio dos Braves e voltamos por volta de 3 da manhã. Encontramos o David sentado no topo da escada, nos esperando. Ele estava bravo, perguntou onde a gente tinha ido e exigiu que avisássemos se fôssemos sair depois da meia-noite. Eu ri na cara dele e ele me chamou de Stacy sem cérebro. Eu ainda não sei o que isso significa. Ele também pediu acesso à nossa câmera de Ring para garantir que estamos seguras. Rimos de novo e entramos no nosso apartamento. A parte assustadora. Checamos a câmera no dia seguinte e ele ficou sentado em frente ao nosso apartamento olhando para a porta durante o resto da noite. Entramos em contato com a administração do prédio, relatamos o comportamento estranho e eles nos disseram para chamar a polícia, o que fizemos. A polícia disse que, como ele não fez ameaças e nem invadiu o nosso apartamento, nada podia ser feito por enquanto. Suponho que alguém do prédio falou com ele, porque ele sumiu por uns 5 dias. Mas nessa semana ele perdeu o controle. Ficou constantemente sentado em frente ao nosso apartamento. A minha colega passou a sair para o trabalho 1 hora mais cedo para não cruzar com ele. Eu não consigo sair durante o dia, porque ele está sempre lá fora, me esperando. Ele pediu para sair com ele, deixou cartas de amor na nossa porta, no carro, na caixa do correio. Quando disse que eu não estava interessada, ele respondeu que se mataria se eu não aceitasse sair com ele. Claro que isso não está registrado, então a polícia não pôde fazer nada. Ele também instalou a sua própria câmera Ring para rastrear os nossos movimentos e deixa bilhetes sexuais perturbadores quando saímos, para encontrarmos na volta. O que fazer? Edith, obrigada pelos conselhos. Por enquanto, o meu irmão está dormindo aqui, no sofá, para nos proteger até a gente conseguir conversar com o síndico. Já reunimos todas as provas e os vídeos da Ring para mostrar o quanto isso evoluiu. Sabemos que o síndico e a polícia provavelmente nos veem como menininhas dramáticas, então não vamos aceitar um não como resposta. Ou ele sai, ou vamos romper o contrato com o reembolso do calção. Também estamos entrando com um pedido de ordem de restrição temporária, pois disseram que é mais rápido que via policial. Atualizarei se algo mais acontecer. Atualização 14/3. Muito obrigada a todos que responderam e mandaram mensagens. Agradeço pelas palavras, conselhos e apoio. Aqui vão as novidades.
Tivemos uma reunião com o síndico na semana passada, mas ele se recusou a tirar o vizinho do apartamento. Pedimos para mudar a unidade do nosso prédio. Eles ofereceram apenas um apartamento de um quarto no subsolo, ou seja, teríamos que dividir o quarto em algo que parecia com um porão. Péssimo! A polícia disse que as cartas e bilhetes não são prova suficiente de perseguição ou assédio, já que ele mora a poucos metros da gente. Disseram, ele provavelmente só te acha bonita. Ficaram com os vídeos e prometeram entrar em contato depois de analisá-los. Por enquanto, nos mudamos para a casa dos nossos pais, mesmo pagando mais de 2.000 por mês em um lugar onde a gente não pode mais viver. Estamos procurando outro apartamento, mas o dinheiro está curto. Temos que pagar a quebra do contrato e um novo aluguel. Não é o desfecho que a gente queria, mas pelo menos estamos seguras. Se alguém souber como arrecadar 5.000 em um mês, aceitamos sugestões. Atualização 18/3. Rompemos o contrato de aluguel. Estamos nos mudando para bem longe. A Abby comentando aqui, rage bait só pode, porque, nossa, dá uma raiva do caralho esse tipo de situação, né? Deixa um incel que fica em um episódio de mania com as meninas e elas vão procurar ajuda de autoridades que estão lá pra ajudar e eles ficam só fazendo a porra de graça. Psicopatia do vizinho e machismo por parte da polícia e do síndico, né? Sim, Tipo, sim. ai, gente, pelo amor de Deus. É uma merda, porque tem caso que as pessoas só se movimentam pra fazer alguma coisa quando alguma coisa realmente acontece. É, na hora que ele avançar em uma delas e deixar uma cicatriz que vai. Uma cicatriz física e psicológica que vai É. se sair dela. Não, Por... gente, um absurdo essa história e, tipo assim, você fica à mercê mesmo, porque se pelo menos, ai, dá, vamos fazer o seguinte, a gente não pode tirar o cara, então vocês vão rescindir um contrato, vocês podem sair sem pagar o calção, sem pagar nada, recebendo tudo, vamos ficar elas por elas. Mas Uhum. nem isso, elas que se fodam, elas que paguem um contrato, elas que, sabe, um É, absurdo. no caso dela, sairia e ainda metia o processo em todo mundo. Que se foda, tem prova pra tudo, cara. Sim, tem prova, tem câmera, tem bilhete que ele deixou, sabe? Tipo, Sim. E ele fica lá esperando, né, o tempo todo, configurando claramente um stalking, uma uhum. perseguição. Porra. Mas só pra completar o Rage Bait, eu vou ler a última de caso real pra gente começar os assombrados, que a gente já mata essa situação chata de crimes reais que tem um peso diferenciado na nossa vida, É né? diferente, é uma coisinha diferente, dá um medo real, dá uma coisa tipo assim, uma. Você começa a desacreditar da humanidade, fica com medo de sair, fica Sim, complicado. sim. Primeira vez postando aqui. Eu preciso de um teste de sanidade e um instinto sobre a situação que hoje tomou um rumo definitivamente esquisito, pelo menos pra mim. Eu queria saber o que vocês acham, só pra ter certeza de que eu não tô completamente fora da casinha. Recentemente eu comprei uma casa muito deteriorada, um verdadeiro quebra-galho, numa cidade numa área mais rural, a 1 hora de onde eu moro. Ao lado mora um casal, talvez com uns 40 e poucos anos, com 2 filhos pequenos de mais ou menos 1 e 3 anos. Nas primeiras semanas, achei que fosse divorciado, já que eu nunca vi a esposa. E até agora só a vi 2 vezes em 3 meses. No início, quando comecei a reformar a casa, ele era o típico vizinho simpático, oferecendo ferramentas e dando conselhos. Um pouco forçados, mas bons. E ele trabalha numa loja de bricolagem. Achei normal até começar a perceber que via ele com cada vez mais frequência. Toda vez que eu ia para casa, ele dava um jeito de aparecer sem motivo. A gente compartilha a entrada de garagem, então não é tão estranho assim, mas parecia que, sempre que eu estava do lado de fora,
Ele magicamente aparecia para puxar assunto. Agora veja bem, eu não sou muito de flertar, nem me pareço muito com a Marilyn Monroe, além do fato de ele já ter conhecido meu marido, mas tenho a impressão de que ele acha que eu sou bem mais novo do que realmente sou, o que não é verdade. E por isso talvez aquele jeito meio mandão, só que eu gosto do meu tempo sozinha e minha privacidade. Um dos motivos de eu curtir do yourself é justamente fazer as coisas sozinhas e ter tempo para pensar. Hoje a coisa ficou esquisita. Eu já meio ansiosa de ter que ir lá porque já sabia que provavelmente ele apareceria, então eu tentei evitar. Pela primeira vez estacionei o carro na rua de trás, e não na nossa entrada compartilhada, com desculpa de que ele estava deixando espaço para o pessoal do gás, que viria naquele dia. O carro ficou fora de vista. Deixei o técnico entrar discretamente pela porta da frente, fora do campo de visão das janelas dele, e depois fiquei fazendo um trabalho quieto, tipo pintura, para ele não me ouvir e não inventar desculpa para vir falar comigo. Eu basicamente estava me escondendo do vizinho na minha própria casa. Aí eu escuto batidas na porta do fundo. Espio pela janela lateral e vejo ele ali com a filha. Eu fiquei surpresa dele ter notado que eu estava lá, mas pela primeira vez eu decidi não atender como eu costumava fazer. Simplesmente não estava mais afim de ser simpática com ele, e ele foi embora. Uns 15 minutos depois, eu tô lá pintando tranquila quando eu ouço outra batida na porta dos fundos. Eu ignorei de novo. Então ele deu a volta até a porta da frente, tocou a campainha uma vez e começou a esmurrar a porta, que é bem frágil. Foi o tipo de batida que diz: eu sei que você tá aí e eu não vou ser ignorado. Super agressivo e sinceramente assustador. Eu não tive escolha a não ser atender, porque parecia que ele ia arrombar a porta. Ele estava lá, agora sem a filha, e me convidou para almoçar. Isso nunca tinha acontecido. E embora eu saiba que seria meio rude recusar, eu inventei a desculpa de que eu sou vegetariana, o que é verdade, e que provavelmente ele tinha feito carne. E ele realmente tinha. Ele estava com a testa franzida enquanto falava isso, e meu alarme interno disparou. Ele nunca me convidou para almoçar antes, e mesmo com uma filha pequena, tudo dentro de mim gritava: é uma armadilha. E aí ele falou, ainda com aquela cara fechada: eu te vejo mais tarde. Não, não num tom casual de a gente se vê por aí, mas num tom de eu vou te ver, queira você ou não. E ele assinou com a cabeça para si mesmo quando disse isso. Desculpem o textão. Então, pessoal, será que esse cara é só um vizinho bem intencionado, mas meio chato? Ou eu tenho razão em achar tudo isso meio sinistro? Ele sempre teve esse tom intenso por trás de toda essa pose de cara legal, e eu simplesmente não gosto dele. Pior ainda, a casa precisa de mais uma semana de trabalho antes de terminar e eu só não quero voltar. Eu não sei nem o que fazer. Edith. Gente, muito obrigada pelos conselhos e pelo apoio. É bom demais saber que eu não tô imaginando coisas. Desde o começo eu nunca fui com a cara desse cara. Mas para manter a paz na vizinhança, eu tentei ser educado. Agora não mais. Ele que vai se fuder. Ah, eu esqueci de dizer. Ontem foi a primeira vez em 10 dias que eu fui até a casa. Primeiro dia de do yourself e ele já veio com esse papo. Isso só torna tudo ainda mais assustador. Mais uma atualização. Eu não fui mais até a casa sozinha desde que tudo aconteceu. Aquela batida agressiva na porta e as vibes extremamente de perseguidor. Aqui está o que eu fiz nas últimas semanas. Fui até lá com meu marido para pegar minhas ferramentas e pertences. Contratei um faz-tudo para terminar os reparos. Não foi barato, mas valeu muito a pena. Gerenciei tudo remotamente por e-mail e conferi a casa com meu marido. A casa está em ótimo estado. Na primeira visita de volta, acompanhada pelo meu marido, fiquei decepcionado ao ver que o carro do vizinho estava estacionado na entrada que dividimos. Pelo visto, ele tinha tirado a cesta de folga. Estava nevando e eram 8 horas da manhã e um frio danado. Ou seja, definitivamente não era a hora de sair casualmente de camiseta para fingir que ia tirar um pouco dos metros de neve na frente da casa. E claro, assim que estacionamos e saímos do carro, a porta da frente da casa dele se escancarou e, surpresa nenhuma, o esquisitão sai de camisa, tipo, tá menos 4 graus lá fora, e acenou. Por que ele achou que ele precisava fazer isso? Eu não faço ideia. Meu marido resumiu tudo perfeitamente em que babaca.
dizendo em voz baixa. Fora isso, não vi mais o vizinho desde então. Ainda falta eu terminar os últimos detalhes na casa, e quando acabar, eu vou vender. Esse bairro e essa cidade me deram arrepios demais. Obrigado mais uma vez por confirmarem que meu instinto estava certo. Fiquem sensuais e fiquem seguros, pessoal. Ou, sabe qual é o problema da, da criação também das mulheres? É que a gente é muito ensinada a ser educada em qualquer situação. Sendo que tem algumas situações que o que resolve é você ser grossa. O que resolve é você mandar um vai tomar no cu. Um não tô interessada, meu amor. Olha, não quero, não fala, mas não olha mais na minha cara. Essa menina, ela mesmo ela pensando assim, ai, foda-se ele, não sei o que, ela tava sendo educada o tempo inteiro. Porque provavelmente ela foi ensinada a ser muito educada em qualquer circunstância. Mesmo estando completamente desconfortável, né? Sim, e eu entendo isso, porque eu já passei por situações Sim. péssimas em que eu pensei assim: não, não é isso, deixa eu tratar essa Mesmo. pessoa bem, mesmo sendo tipo assim, Não, mesmo com seus instintos berrando, sua intuição falando, cai fora, gata, não é pra você. exatamente, sabe? Aí eu tento me desconstruir muito, essa palavra hoje em dia é muito tipo assim, ai, eu sou desconstruída. Mas assim, nesse caso eu tento me desconstruir justamente nisso, sabe? Que eu não preciso ser educado o tempo inteiro, que eu posso devolver o constrangimento, Uhum. sabe? Que Sim, sim, nem. se você se sentiu constrangido, é justo e válido você devolver o constrangimento. E Exatamente. Eu se você não tava. quer, perdão, mais uma vez, mas se você não quer constranger a pessoa, você pode simplesmente, tipo, negar, sair de perto e se É porque às sentir vezes não seguro. adianta. É porque às É, vezes não, não sim, adianta. sim, sim, sim. Nesse Que nem no caso, caso da história anterior, a que eu li, não adiantou. Elas falarem assim, eu não tô interessada. Não quero. É porque às vezes não adianta. Que nem teve uma vez, eu tava lembrando ontem, eu tava conversando com o Vitor, eu lembrei de uma situação que eu passei em que eu me forcei a ser a doida. Porque assediadores, geralmente eles não gostam de mulher doida, porque doida no sentido real da palavra, caps. Porque, enfim, o que aconteceu na situação? Eu tava com uma roupa normal, que eu ando por aí, X, não tava com uma roupa vulgar, não que justificasse. Mas eu tava sentada numa praça que eu tava esperando o Vitor. Chegou um vai babão do meu lado, sentou e falou e começou a me perguntar quanto que eu cobrava pra transar com ele. Que aí eu fiquei tipo assim, oi? Aí ele, você não é uma prostituta? ah, vai se Gente, fuder, cara. sabe o que eu fiz? Eu fui doida. Eu comecei a gritar no meio da praça. Você tá me chamando de quê? De prostituta! Seu velho babão, não sei o quê. Comecei a gritar que eu era menor de idade. Mentira, não era nada. Mas Ah, comecei a fazer um escândalo. Gente, o velho só faltou cavar um buraco ali no concreto e se enfiar. Mas aham. era isso que eu precisava fazer pra ele não me encher mais o saco. Porque de primeira eu fui educada. Eu falei: oi, meu senhor, o que você disse? Quando ele me perguntou quanto eu cobrava. Desacreditada, né? Que provavelmente você entendeu de primeira, né? Eu entendi de primeira, ele estava me Aham. perguntando quanto eu cobrava pra fazer sexo Sim, com ele. sim. E eu: "Oi? Pois não? Se eu entendi alguma coisa errada?" E aí ele repetiu, reforçando. Aí eu pensei: "Não vou passar por isso, eu não vou ficar constrangida aqui de graça." Eu entendi muito bem, eu entendi certinho, sabe. E aí eu fiz o escândalo, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer às vezes, sabe. Dar de doida. Aí ele falou assim: "Eu literalmente parei de ser gentil com o homem estranho, porque eles sempre acham que você tá dando abertura para serem esquisitos com você." Sim, Sim. às vezes você tem que ser incisiva, sabe. E você Sim, sente, sim. quando você é mulher, você sente, sabe, você sente. Age como doida, grita que vai chamar atenção na rua, se tiver mais gente perto, claro. Se tiver mais gente perto, você faz o escândalo, a pessoa vai sair de perto de você rapidinho. Sabe? E põe limite, gente, não tenha medo de botar limite, de ser incisiva e ser mal educada mesmo quando precisar, sabe? Você não precisa ser educado o tempo inteiro. Fiquei brava, né, nossa. É porque eu fico puta. Bom, bora pros
sobrenaturais que Ai, graças a agora, Deus. Ai, agora vai ser mais levinho, eu acho que perto disso. Ah, ê, socorro. demônios! Demônios! Fantasmas! Moro atualmente em Itapuaçu, Maricá. Há alguns anos atrás, havia poucas casas e muita mata. Os vizinhos eram distantes uns dos outros. Corria um boato sobre a existência de lobisomem por aqui. Uma manhã, me falaram que o lobisomem tinha matado um potro. O corpo estava em outra rua, paralela à minha. Fui lá ver. Realmente haviam 2 rasgos, um no pescoço e outro na barriga. Os vizinhos me contaram que toda noite de lua cheia sempre aparecia algum animal morto, mas nunca comido, só morto mesmo. Uma vez apareceu uma cadela amarela, de porte grande. Foi aqui na minha rua. Fui olhar e ela foi morta com uma mordida de um animal muito maior. Tinha furos de dentes na cabeça e no pescoço, e estava com uma das patas traseiras amputada. Foi a mordida na cabeça que a matou. Um vizinho, que morava mais próximo do local onde encontramos o corpo, me contou que ouviu um rosnado de um animal grande, seguido de barulho de brigas, mas ele não foi olhar. Disse que foi tudo muito rápido. Parecia que o animal tinha engolido a cabeça dela de tão forte que foi a mordida. Então eu conheci uma vizinha chamada Consuelo. Ela me contou, e eu acredito, ela jurou pelos 3 filhos dela, e eu disse que não precisava jurar, que certa noite ouviu um barulho de um animal atacando a criação no quintal ao lado da casa dela. A cachorrinha poodle dela estava no quintal, e preocupada, ela saiu para ver que bicho era aquele. Quando olhou, viu o lobisomem no quintal do vizinho. Ele também a viu e começou a correr na direção dela. Quando ela se deu conta, ele já estava passando pelo arame farpado. Ela pegou a cachorrinha no colo e correu para dentro de casa. Entrou correndo e se trancou com os filhos. O lobisomem ficou arranhando e empurrando a porta. Rodeou a casa dela até o amanhecer. No dia seguinte, ela encontrou pelos cantos da cerca pelos grossos, na época que não tinha telefone. Ela me procurou para contar porque soube que eu saía à noite para cuidar dos cães que moravam na outra rua. Eu ia à noite e ela ficou preocupada comigo. Disse que ficou indecisa, achando que eu não acreditaria. Mas é claro que eu acreditei e eu fiquei super agradecida. Depois de uns 3 anos, minha mãe comprou uma casa aqui na mesma rua. A casa não tinha vizinhos, era cercada por mata fechada, atrás e nas laterais. Vieram minha mãe, meu sobrinho Ricardo e um cachorro muito grande, um Bull Mastiff. Então parecia tranquilo, ela estava protegida. Mas depois de alguns meses, meu sobrinho quis ir embora, voltar para Angra dos Reis. Passei a dormir com a minha mãe para ela não ficar sozinha à noite. Eu dormia na varanda de inverno, que era fechada com janelas e portas. Só que a varanda não tinha laje. Eu sempre pedia para minha mãe trancar a porta da casa. Uma noite, acordei com barulho de galhos sendo quebrados no terreno ao lado. Um terreno de mata fechada. De repente, o que quer que tivesse ali deu um salto e caiu exatamente em cima de onde eu estava deitada. Deu para sentir que era pesado. Um gato não pesa tanto e não conseguiria transpor uma altura tão grande. Tenho gatos. Eles não têm impulsão para subir direto no telhado. Levantei rápido, bati na porta e contei tudo para minha mãe. Nunca mais dormi na varanda. Um tempo depois, minha mãe vendeu a casa e voltou para Niterói. Também teve outra ocasião. Meu filho caçula estudava e passava a semana na casa do tio em Niterói. Ele voltava sempre na segunda-feira, mas num domingo ele quis voltar logo, mesmo já sendo 10h30 da noite. Eu disse que acompanharia até o ponto de ônibus, e ele não queria, mas eu fui mesmo assim. Levei minha bicicleta. O ônibus demorou bastante. Na volta, eu vim empurrando a bike. Quando eu cheguei perto da área da mata, comecei a ouvir barulho de mato sendo quebrado.
O barulho vinha paralelo ao caminho onde eu estava. Acelerei o passo e o barulho no mato também ficou mais rápido. Subi na bicicleta e corri muito. Quando eu cheguei em casa, entrei e tranquei o portão. Naquela época, só haviam 4 casas na quadra onde eu moro. E eu era a única moradora. As outras 3 eram de veranistas. Hoje há muitas casas aqui, com poucos terrenos ainda com mata. Mesmo assim, em noites de lua cheia, todos os cães uivam por horas. Até os meus uivam. Mudei meus hábitos. À noite, evito até mesmo ir para o quintal. Lobisomens habitam lugares desabitados e com matas. Eu acredito nisso. Aí é complicado, né? Aí é foda. Tu compra uma casa, tu pensa, eu vou ter paz, não vou pagar aluguel, vou ficar de boa. Aí tem lobisomem, né? Um lobisomem pulando em cima do telhado, matando diversos animais no bairro. Porra, puta que pariu, né? Aí tu tem um quintal grande, cachorro, e não pode deixar, tá calor hoje, vou deixar meu cachorro a porta mais aberta pro cachorro ir pro quintal se ele quiser. Não pode, senão pode falecer. Sim, sim. Caraca, é bizarro pensar desse jeito, né? É Maricá, né? Nossa, tem até praia, que chique. É, mas tem praia, mas tem aura de cidade pequena. Tem. Você olha as fotos, Itaipuaçu. Nossa, que isso, cidade bonita! bonita, né? Mas tem lobisomem, aí Vai vamos ter botar na lobisomem. balança. Tipo assim, vale a pena ir passar umas férias? Não sei. Porque Itaipuaçu é essa cidadezinha. É um bairro, né, de Maricá. É, tipo assim, tem praia, etc, mas é vibe cidade pequena. É muita Tem vibe. É aquela linda! pracinha, é linda. Tem aquela pracinha que as pessoas se reúnem, não se reúnem à noite, né? Porque tem Tem a lobisomem. questão do lobisomem, que eu não sei se é uma boa. Aí fica realmente complicado, mas assim, pra quem tem coragem, Então, agora vamos lá. Se não é lobisomem, se for algum tipo de animal da região, cara, é assustador de qualquer forma, porque é, imaginar esse trem pulando em cima do telhado, ela percebendo que é algo pesado e você vendo que tem animais mortos na região, cara, sim. é assustador demais. Aí, tipo, ela vai levar o filho 10:30 da noite, aí, nossa, que loucura. Ela sabendo. Ela sabendo, Eu exatamente, não ela vou sabendo. defender a OP aqui, porque ela Mas sabia. aqui, mas aqui, esse lobisomem tá muito saidinho, porque, porra, ele sai demais, ou tem tanta lua cheia assim. Esse Isso aí. lobisomem tá passando os limites. Então, né? Porque fica uma semana na lua cheia, né? É, gente. Ele aproveita e faz a festa aí. Ele sai todos os dias e hoje tem balada. Sabe o que eu penso? Às vezes é uma pessoa que aceitou a situação dela. Não é mais aquele lobisomem que é sofrido, que tipo, ai, vai chegar mais uma vez e tipo, vou sofrer, vou tentar me segurar, me conter. Esse não, Não, esse aí já já fica deve felizão. ter, ó, minha vez tá chegando, só bora pra cima. Já deve ter até os amiguinhos lobisomem também, eles saem pro rolê. Ih, gente, lua cheia tá chegando. Vamos Bora. marcar aí de matar uns bichão. É o clã de Maricá, pô. É É o o clã Jacob. de Maricá. Então, assim, gente, Maricá é bonito, mas deixa ela lá. Quero conhecer. Quero, mas vamos programar pra não ir na lua cheia. Justo, justo. Nossa, já virou rolezão. Será que é muito. Na lua cheia. Abby falou, chega a lua cheia e ele manda no grupo, sextou, só Sextou, bora. galera? Sextou? Só os lobão online. É só os Online lobos. roteando. Lobo solitário. Talvez não tão solitário assim. Au. Há alguns anos, minha esposa e eu nos mudamos para uma cidade vizinha.
Alugamos uma casa de padrão médio alto em um pequeno condomínio fechado, localizado em um bairro central da cidade. As coisas estavam começando a melhorar para nós e precisávamos estar mais próximos da empresa, que ficava a 50 quilômetros de distância. Como o condomínio era pequeno, com cerca de 40 casas, era comum que, quando o morador chegava, os vizinhos dessem boas-vindas, se apresentassem e se colocassem à disposição. Todos ao nosso redor fizeram isso, exceto o vizinho da casa à esquerda. Os da frente vieram nos conhecer, os da direita também, mas aquela família não. Certa vez, durante um churrasco do aniversário do filho de uma das vizinhas, comentei com eles. Todos fizeram uma cara de desdém e disseram que eles eram metidos, que não falavam com ninguém do condomínio. Bom, cada um com a sua vida, né? E assim eu segui. Às vezes eu e o homem da casa ao lado chegávamos praticamente ao mesmo tempo. Eu tentava cumprimentá-lo, mas ele sempre estava de cara fechada, usando óculos escuros e com um olhar evasivo. Acabei decidindo fazer como os outros, só passar reto. Entretanto, certa noite, eu estava trabalhando em um projeto no quarto que usávamos como escritório no andar de cima. Já era tarde e eu precisava finalizar para apresentar no trabalho no dia seguinte. Por volta de meia-noite, eu comecei a ouvir estalos. Estalos secos, como chicotadas, seguidos de gritos de dor, de homem vindo da casa à esquerda. Eu fiquei preocupado. Olhei pela janela e a casa estava completamente às escuras, mas os sons continuavam. Eu pensei duas possibilidades. Ou era algum tipo de perversão do casal, ou aquele homem estava de fato apanhando. Desci correndo e fui até a casa deles. Eu bati na porta. Alguns minutos depois, a esposa apareceu, como quem havia acabado de acordar, e perguntou o que era. Falei que tinha escutado uns gritos e estalos parecidos com chicotadas e eu fiquei preocupado. Ela me olhou meio abismada e respondeu que não era ali, que ela, o marido e o filho estavam dormindo. Com muita vergonha, eu pedi desculpas e voltei para casa. Eu contei para minha esposa, que também achou estranho, e disse que não acreditava muito na história da vizinha. A partir de então, de vez em quando, os sons se repetiam, mas eu passei a fingir que eu não ouvia. Um dia eu comentei com um dos vizinhos. Ele ficou assustado e me disse que também tinha escutado uma vez, e achava que estava ficando louco. Disse que quando ouviu, chamou a portaria e um funcionário do condomínio foi até lá. Mas disse que não tinha nada de errado. Desde então, ele passou a acreditar que talvez fosse algo vindo de fora do condomínio ou coisa da cabeça dele. Aquilo me instigou. Não estava ficando maluco. Com o tempo, a esposa do vizinho passou a bater na nossa porta com frequência, pedindo algumas coisas. Uma hora era açúcar, outra hora era farinha, depois arroz. Dizia que ia devolver, mas como a gente não fazia questão, a gente deixava pra lá. Tava claro que eles estavam passando por dificuldades. No meu aniversário, eu decidi fazer um churrasco, e eu fui pessoalmente convidá-los. Ele agradeceu e disse que ia. No dia, eles apareceram. A mulher e o filho foram diretos para a mesa de comida, e ele, meio acanhado, veio me cumprimentar. Foi até a geladeira, peguei uma cerveja para ele e pedi para que ele ficasse à vontade. Ele não se enturmou muito. Ele sempre foi reservado, mas foi puxando conversa, fazendo perguntas, e dali nasceu uma amizade. Com o tempo, eu descobri que ele era dono de uma loja de tecidos e armarinhos, mas que as coisas não iam nada bem. Sempre que podia, eu ajudava. Chamava para jantar, oferecia o que tivesse ao meu alcance. Certa sexta-feira à noite, a gente estava sentado na calçada bebendo e resolvi perguntar: E aí, cara, e aqueles gritos e estalos? O que eles são? Ele deu um sorriso sem graça e respondeu: Aquilo sou eu apanhando. Eu fiquei chocado. Eu perguntei: Como assim? Quem que fazia aquilo? Ele olhou no fundo dos meus olhos e disse que o que me contaria deveria ser segredo absoluto. Eu, preocupado, garanti que ele podia confiar. Então ele contou que, há 11 anos, ele tinha feito um pacto com uma entidade em troca de sucesso financeiro. Disse que foi logo depois que saiu do antigo emprego e abriu a loja. Mas o pacto exigia certas entregas e rituais, e se ele não cumprisse, era punido. Os primeiros 8 anos foram de fartura. Ganhou muito dinheiro, comprou a casa, investiu na loja, viajou com a família. Tudo conforme o combinado. Mas, segundo ele, nos últimos 3 anos, a entidade passou a pedir coisas quase impossíveis. Quando chegava o prazo e ele não entregava, ela vinha, sempre à meia-noite, para castigá-lo com açoites.
A prosperidade acabou junto com o cumprimento das obrigações. A entidade não ajudava mais, e a penúria financeira chegou. O casamento também estava à beira do fim. A esposa era muito vaidosa e não aceitava viver na escassez. Sugeri que ele procurasse uma igreja que tentasse quebrar aquilo. Ele respondeu: jamais, se eu fizer isso, a entidade me mata. Poucos meses depois, ele vendeu a casa. Quando veio se despedir, ele me deu um abraço e disse que um dia faria por mim o que eu fiz por ele. Contou que vendeu a casa e a loja por um preço de banana e que tentaria recomeçá-la no sul. Nunca mais ouvi falar dele. Carai de asa, hein? Você não imaginou isso? Não imaginei. Mas eu já pensei em tantas situações que eu passei por todas as emoções possíveis. Sim, sim. Gente, eu tô muito passada. E faz muito sentido com uma trajetória de pacto, né? De uma pessoa, de uma entidade que fica te cobrando, né? Agora, eu achei muita desvantagem esse pacto, tá? É, se você vai fazer um pacto com ritual, voltando ao episódio passado, né? E olha como os episódios se entrelaçaram, né? Não é? Agora, se você vai fazer um pacto, não sei o quê. Gente, tem que ter um pagamento específico. Olha, eu vou te dar isso, você vai me dar isso. Agora, esse homem saiu no prejuízo, por quê? A entidade começou a pedir um monte de coisa e foi escalando ali na seriedade. Eu acho que eu fiquei muito curiosa com as coisas que a entidade pedia. Uhum. Mas aí, além de, depois de um tempo, ai, parei. Além dele ir pra miséria, ele ficou assim, passando fome, etc, etc. Ele ainda apanhava. Então, Ele assim, não, ele não leu as letras miúdas do contrato com a entidade. não leu, Não. não leu. E assim, que merda. Que Mas aí eu te merda. falo, às vezes, foi tipo com. Ele extrapolou, matou barata com bazuca, apelou pra uma entidade estilo Baphomet, que claramente isso tem, sei lá, é pintado. Vejo um tipo de pacto com o demônio neste escalão. Sim, E, e que, tipo, cara, é muita cara de vou te sabotar. Porque eu acho que é o que faria um demônio. Tipo, eu também sabotaria acho. uma pessoa. Sim. Ai, você vai ter vida fácil, só vou te pedir umas É, não, coisinhas, tu vai umas ser coisas ricão, você bestas. vai subir muito na vida rapidamente, mas você vai morrer com 35 anos. Agora, tirando toda a parte sobrenatural, tudo, eu achei uma coisa muito bacana o OP, tipo assim, dar essa abertura aos poucos pro vizinho que tinha esse afastamento do resto do condomínio, porque o resto do pessoal falava assim: "Ah, esse povo é metido, não sei o quê". Ele poderia só ignorar mesmo, sabe. Mas eu achei tão bonitinho isso, ele de Sim, sabe, tipo assim: sim. "Ah, tá precisando de alguma coisa? Ai, vai lá no churrasco, não sei o quê". Sabe, eu achei Aham. muito bacana isso, independente de toda a parte sobrenatural, sabe. E acabou que eles criaram uma amizade, né, eu achei bonitinho, gente, apesar Sim, do demônio. ele viu a vulnerabilidade desse cara, né? Ele sentiu Sim, essa vulnerabilidade dele e começou a dar abertura que ninguém tava dando. sim, eu achei isso uma gracinha. Pena que tinha um pacto no meio, um demônio, uma coisa de alma, uma coisa mais Sei lá, complicada, eu fico mas imaginando que, tipo, primeiro os pagamentos eram, sei lá, uma entrega, despacho, alimento. Depois começou a escalonar pra, sei lá, pequenos animais, talvez. sim, Depois pra médios animais, depois pra animais de grande porte. Depois, tipo, sei lá, um dente humano. E sim. depois começou a ficar tipo, oh, como assim? Você tá pedindo pra te entregar um bebê? É, sabe, aí você passa um pouco do limite, não é mesmo? Acho que É, R$ 5.000 na minha conta no Pix não tá pagando não, né? então, então, Vamos tá. vamos vamos botar as coisas mais no mesmo nível? Comentários. André falou BDSM com capeta. Abby falou extra kink. O pagamento do seu pacto não vai ser sua alma, mas sim você virar meu submisso. Ai, que ódio. Em que momento virou BDSM? Agora eu quero seu corpo.
É, sabe, tipo e não, e o que me deixou mais revoltada, que eu falei lá que não vale a pena, é que tá pagando com o corpo, tá apanhando igual um desgraçado e continua na miséria, É sim, entendeu? tipo, ele tá sofrendo, é meio que ai, é muito injusto isso, é muito sabotagem, é Não que muito sabotagem. demônios seja um exemplo de justiça, não é mesmo? Então, você não está fazendo pacto com uma entidade de luz, né. Sim, aí Talvez a realmente luz que ele emana não é uma luz que vai te trazer prosperidade de um jeito sadio. acho que o nosso parâmetro inclusive não tá sendo muito bom. Mas a questão é essa, assim, ele tá pagando de alguma forma, gente. É chegar e falar assim: "Não, espera aí, você pode me bater, mas aí o Pix não pingou, meu O que amor". ele tá pagando não é o pagamento, ele tá Não é o pagando os pagamento, não é o que juros. ele quer. É, ele tá pagando juros. Nossa, verdade, verdade, verdade. Se for olhar por esse lado É esse, ele tá pagando os juros, o pagamento atrasado. olhar por esse lado, é verdade. Só pra complementar, a Abby falou que nessa situação valia mais a pena dever pro agiota, que já que ia apanhar de qualquer forma. Aí apanhar de qualquer forma, o máximo que ia acontecer é quebrar as pernas, né, mas É, é, mas quebrar as pernas. Porra! Mas então, obrigado a todos que escutaram a gente até aqui, se você não fugiu depois dos 2 primeiros relatos. mandem sugestões de temas e sejam aleatórios igual eu, tipo vizinhos, Cibs, eu sabe. tenho. Eu e André, a gente sentou, fizemos um puta brainstorm de temas Ai, eu mirabolantes amo. e a gente já tá com pautas prontas. E Então, eu já deixo também mais indicação pra vocês, mudanças também é um tema mudanças. muito Vou bom. colocar. Temos parque de diversões, Airbnb, aeroportos, call Parque center. de diversões eu quero participar, se vocês gravarem e eu não puder participar, vocês adiem. Não, por favor, participe de todos. Você está mais convidadas. Nem preciso convidar. É só você desmarcar. É só você. Gato, não posso essa semana. Obrigado. Não, parque de diversões é obrigatório, eu já fiquei animadíssima aqui. Ok, fechou. Mas é isso, pessoal. Confie nos seus instintos Sempre. e cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.